Meus irmãos, não há experiência maior e melhor do que aprender a palavra de Deus. São verdades eternas, são verdades preciosas, são verdades que permanecerão por toda a eternidade. E meus irmãos, nós estamos estudando com a graça de Deus o livro dos Atos dos Apóstolos, os detalhes, as minúcias, as entrelinhas que o Senhor tem ensinos preciosos para nós. E hoje nós vamos continuar no capítulo 2, versículo 42. Glória a Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quem diz amém? 5 pilares. Se eu fosse pregar um sermão hoje baseado em todo este texto, nós poderíamos dar o título de 5 pilares da igreja primitiva, 5 colunas que sustentavam a igreja primitiva e sustenta a igreja hoje também. Não há diferença. Perseveravam primeiro em quê, irmãos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, aliás, são 4 colunas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, segundo terceiro no partir e quarto nas orações. 4 colunas. A igreja que tiver essas 4 colunas, não tem quem possa com esta igreja. Não tem quem possa. Primeira coluna que nós vamos meditar hoje, já meditamos em 2. Primeiro nós meditamos na doutrina dos apóstolos. E hoje nós vamos meditar na palavra que a igreja perseverava na comunhão. Repita comigo, comunhão. Comunhão. Muita gente pensa que a comunhão é a Santa Ceia. De certa forma, a Santa Ceia é comunhão também. Mas a comunhão que está se referindo aqui não é a Santa Ceia. A Santa Ceia é no outro, é a próxima coluna. Aqui, comunhão, no grego, os irmãos que entendem de grego me disseram que comunhão no grego, no Novo Testamento grego, é koinonia. Koinonia. O que é koinonia no grego? É comunhão. E o que é comunhão? Eu fui procurar nos dicionários e encontrei que comunhão é uma associação fraternal, participação conjunta, bom relacionamento, estar sempre juntos, pensar e agir de modo semelhante, ter a mesma fé, ter as mesmas práticas, a mesma fé, a mesma doutrina, estar junto, partilhar. Isso chama-se o quê, meus irmãos? Comunhão. Comunhão é estar juntos. Comunhão é você estar em paz com o outro. Comunhão é você ter a mesma fé que o outro tem, a mesma esperança que o outro tem, é participar da mesma crença, é participar da mesma esperança, é estar juntos. Quem pode dizer amém em nome do Senhor? Glória a Deus. Então, irmãos, a igreja estava sempre junta, em comunhão, uns com os outros e com os apóstolos. Uns com os outros e com os apóstolos. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que é impossível ser crente isolado. A súmula que eu posso extrair disso aqui é que, biblicamente falando, não pode existir crente isolado. Porque a Bíblia diz que eles estavam juntos. Quem diz amém em nome de Jesus? Nós estamos na época do individualismo. O século 21 é o século onde as pessoas não têm comunhão. Não estou falando nem de igreja. Eu estou falando de sociedade. Quando eu era menino, todo mundo tinha comunhão com todo mundo.
Eu morava numa rua e todo mundo sabia quem eram os moradores da rua. Todo mundo conhecia todo mundo dava bom dia a todo mundo. Todo mundo, quando uma pessoa adoecia, a rua toda se envolvia para ajudar aquela pessoa. Eu era criança e uma senhora, ela era lavadeira, hoje quase que não existe mais, não sei se existe ainda, aquela mulher que ia para o rio, ou mesmo em casa, ela saía, chamava-se lavar roupa de ganho. Quem alcançou esse tempo? Ainda tem muita gente desse tempo aqui, glória a Deus, né? Pensei que já tinha morrido um bocado, mas tem muita gente. Então, meus amados irmãos, ela lavava roupa de ganho. E aquela senhora, que eu não me lembro o nome, eu me lembro da fisionomia, eu era muito criança. Ela foi lavar uma roupa e entrou uma agulha, ela não viu que nos tecidos tinha uma agulha, e a agulha entrou na mão daquela senhora, e infeccionou, e ela passou muitos dias sem poder lavar roupa. E ela ou lavava ou comia, e se não lavasse, não comia. E sabe o que foi que os vizinhos fizeram? Os vizinhos não deixaram aquela senhora passar necessidade. Toda semana tinha alguém da rua que fazia uma coleta, um dava uma coisa, outro dava outra, e outros diziam, o que é que está precisando? Ela dizia, está precisando isso, e levava, eu era criança, lembra? Levava a feira na casa daquela senhora, alguém pagou a luz, alguém pagou a água, até que ela se restaurasse da mão e pudesse voltar. O que é isso, de acordo com a Bíblia? Comunhão, é participação, é estar juntos. A gente sabia quem eram os vizinhos, a gente conhecia os vizinhos, os pais e os filhos, todo mundo se conhecia. Mas a comunhão está se acabando do mundo, não é da igreja somente. O isolamento hoje não é geral. Você mora num condomínio, você mora num bloco de apartamentos, você não sabe quem é o vizinho de cima, você não sabe quem é o vizinho de baixo, você não sabe quem é o vizinho da direita, você não sabe quem é o vizinho da esquerda, os muros intransponíveis. Morre o vizinho e você nem sabe. Morre o vizinho, você nem sabe que ele morreu, porque você nunca conversou com ele, nunca viu. Então nós estamos num mundo sem comunhão, num mundo de isolamento. Cada um cria seu próprio mundo, e isso é antinatural, isso é contra a natureza humana. O ser humano é um ser gregário. O que é um ser gregário? Em sua essência, ele é gregário. O que é gregário? É aquela pessoa que não foi feita para viver só. Quando Deus fez Adão e não tinha feito Eva, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Isso em todos os aspectos da vida. Glória a Deus. Deus fez o homem gregário. Ele tem uma necessidade de comunhão, de amizade, de relacionamento, de partilhar das mesmas coisas, de partilhar das mesmas crenças. Ele tem que ter um grupo que ele comungue, que ele tenha comunhão com aquele grupo. Senão a vida não é vida. Glória a Deus. Por que é que está havendo tanta depressão hoje? Por que tantos problemas psíquicos? Por quê? Porque a humanidade está vivendo uma realidade que não era para viver. O isolamento. Você sabia, eu não sei agora, mas há uns 4, 5 anos, você sabe qual foi o mercado imobiliário que mais cresceu no Brasil? O mercado imobiliário de apartamentos para uma pessoa. Pequenos apartamentos minúsculos para só morar uma pessoa. Foram os apartamentos mais procurados, porque as pessoas não querem nem casar, nem viver com ninguém, nem conviver com ninguém. Se isola numa bolha. Irmão, isso é diabólico, é satânico. É melhor você perto de mim me fazendo raiva do que longe, glória a Jesus. E é melhor eu perto de você fazendo raiva a você do que longe. Quem diz amém em nome de Jesus, irmão? Eu não quero ficar longe dos meus irmãos, eu quero viver em comunhão, porque a Bíblia diz que a igreja primitiva vivia na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Vamos ver o versículo de número 44.
Atos 2,44, que esclarece essa realidade. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam cada um na sua casa. Estavam o quê, meus amados irmãos? Juntos. Então, quando você vê um crente pós-moderno dizendo: eu não preciso de igreja, eu sou crente sozinho na minha casa. E eles ainda dizem assim: e eu estou mais crente do que muitos crentes que estão na igreja. Isso é o sumo da arrogância. Meu irmão, eu preciso de você e você precisa de mim. Quem pode dizer amém em nome do Senhor Jesus? Eu preciso de você. Não se pode, nós somos... Tem gente que diz assim: eu sou a igreja, eu não preciso de igreja porque eu sou a igreja. Onde é que está escrito isso? Você não é igreja, você é membro do corpo. A Bíblia diz que Cristo, a igreja é o corpo de Cristo e que nós somos o que, irmãos? Membros. Você não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a coletividade, é a igreja. Você não é o corpo de Cristo, você é um membro do corpo. E se você amputar um dedo e deixar dentro de uma caixa de cristal, o que é que vai acontecer com aquele dedo que você deixou isolado? Ele vai apodrecer. E é o resultado das pessoas que se isolam. É o resultado das pessoas que ficam dentro de uma bolha, isoladas, às vezes revoltadas, às vezes dizem: eu não quero igreja, que tem muita hipocrisia. Tem muita hipocrisia na igreja. Venha para cá que cabe mais um, glória a Jesus. Aleluia, cabe mais um você, glória a Deus. Não é verdade, irmão? Cabe mais um. Porque só não tem falha onde? Onde é que não tem falha? Se você quer viver numa sociedade sem falha, peça a Jesus: me leva, Senhor, me leva. Glória a Deus. E lá você não tem problema. Então, meus amados irmãos, essa ideia de isolamento, ela é maligna e maléfica. Não só eclesiasticamente, mas a vida, ela só é vida se for partilhada. As alegrias, as angústias, as tristezas, as coisas boas, as coisas ruins, elas têm que ser partilhadas para que seja vida. Quem está entendendo? Quem está entendendo, meus amados irmãos? Então a Bíblia diz que eles viviam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Não faça um apartamento só para você. Não compre um apartamento que só cabe a você, para você não casar, não ter filhos. Faça isso não. Isso é antinatural. É contra o direito natural. É desnatural. Você não foi feito para ver só. Glória a Deus nas alturas dos céus. Então, não vá na onda dessas pessoas que dizem que não precisam de igreja. Precisa, irmão. Eu preciso. A igreja pode não precisar de mim, mas eu preciso da igreja. E não é porque sou pastor, não. É quando eu era membro, simplesmente membro da igreja, eu já tinha necessidade de pertença. O ser humano tem necessidade tem carência de pertença. Glória a Deus nas alturas dos céus. Então nós temos que estar em comunhão, mesmo às vezes como porco-espinho. Glória a Jesus. Porco-espinho. No tempo do frio, os porcos-espinhos, eles têm que se aquecer, porque todos os animais se aquecem. Aqui não, que aqui não faz frio, mas nos países nórdicos, o porco-espinho. E agora para ficar um porco-espinho perto do outro? Glória a Jesus. Mas tem que ficar, ou fica perto do outro, é melhor furar um ao outro do que morrer gelado. Glória a Jesus, não é, irmão? Tem crente porco-espinho, não tem, irmãos? Glória a Jesus. Mas eu quero o porco-espinho pertinho de mim. Glória a Deus, porque se a gente se isolar, se o porco-espinho se isolar, ele vai morrer congelado. Então, irmãos amados, na comunhão. Qual é a moda atual? Que essa moda ela não é um produto da igreja, ela é um subproduto do mundo que está na igreja. O isolamento, o desgosto, a malquerência, o aborrecimento, o isolamento, o desejo de viver só, o individualismo, a individualidade. Isso é um mal, isso não é bom. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão.
Quem diz amém em nome de Jesus? Segundo dados do IBGE, recente, que saiu essa semana, ou semana passada, acho que foi sexta-feira, 8% dos brasileiros estão desigrejados. 8% dos brasileiros se confessam que creem em Deus, mas não pertence a nenhuma denominação. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus, que quando eu falo em Deus eu choro. Agora não me fale de igreja. Eu vivo Deus na minha casa. Tem gente, irmão, celebrando a ceia para ele mesmo. Não sabia disso? Tem gente celebrando a ceia em casa. Ele compra uma garrafa de vinho na bodega de Zé Nenê, glória a Jesus. Compra um pão na padaria de Zé Pedro. E ele mesmo consagra, e ele mesmo diz: tomar e beber, e blum. Tomar e comer, e blum. Meu irmão, serve não serve não. É um lanche, isso não é ceia, isso é lanche. Ceia só é ceia na igreja. Ninguém tem autorização de celebrar a Santa Ceia sozinho. Não existe isso. Glória a Deus. Essa Santa Ceia que você está tomando de nada, é melhor você tomar um refrigerante. Eu ia dizer o nome de um, mas não digo por desaforo, para não fazer merchandising. Glória a Jesus. Não, tome kisuke. Quem se lembra de kisuke? A gente não dizia kisuko. Dizia: seu Zé Nenê, me dê um kisuke. Né? É melhor você tomar um kisuke em casa, com pão doce, dá mais resultado. Quando eu era menino, chamava mancha-pulmão. Quem alcançou o mancha-pulmão? Vai ali na bodega comprar um mancha-pulmão. Essa ceia que você está tomando sozinho é um mancha-pulmão. Não serve não. Glória a Deus. Não, na pandemia disseram: pastor, dê ceia online. Eu digo: dou não. E Deus ajudou o nosso governador na época, conseguiu a liberdade para a gente celebrar a ceia. Foi a única igreja no Brasil que eu saiba que teve essa liberdade dada pela autoridade do Estado, a quem eu devo muito respeito e carinho, daquela época, que nos deu a liberdade de fazermos uma Santa Ceia rodízio. O povo entrava, comungava e saía. Entrava, como quem lembra? Entrava na igreja de pouquinho, comungava e saiu. Os elementos já estavam consagrados, já estava consagrado o pão e o vinho. A pessoa entrava, comungava e saía. Entrava, comungava e saía. Louvado seja Deus, porque ninguém pode tomar ceia das suas próprias mãos. Ceia só é ceia se eu estiver em comunhão com Deus e em comunhão com vocês. Quem diz amém em nome de Jesus? Vamos ver se vocês aprenderam. Essa história de isolamento é saudável ou é uma doença? É uma doença do século 21 e que tem causado sérios problemas e prejuízos para as pessoas, porque é contra a natureza humana. É contra a natureza humana, o ser humano, desde eu criança, que nas aulas antigas de moral e cívica se dizia: o ser humano é um ser gregário. Gregário quer dizer que está agregado um ao outro. Então, eu fui fazer a conta meio assim atrapalhada, que eu não sou Oswaldo de Souza, o matemático, mas segundo a minha conta que eu fiz hoje nas pressas, dá 17.440.000 desigrejados. 17.440.000 desigrejados no Brasil. Pelos dados do IBGE, não exatos, porque eu não sei calcular assim esses percentuais todos, mas uma média de 17.440.000 pessoas decepcionadas com as igrejas. Chega em 25% entre 16 e 24 anos. Entre 16 e 24 anos chega a 25%. Pessoas decepcionadas, pessoas amarguradas. Meu irmão, você tem... essas coisas existem e vão existir sempre. Decepções. Mas eu vou dar uma explicação a vocês. Quem já viu seixos, aquela pedrinha lisa, redonda, chamada seixo? Quem já viu? Hoje em dia estão vendendo para os jardins, não é assim? Para botar nos jardins. Você sabe como é que é produzido o seixo? Aquilo ali pode ser que já tenha seixos sintéticos, pode ser que já tenha seixos
feitos pela mão do homem. Mas o seixo original, aquela pedrinha de rio lisa, você sabe como é que ela é feita? Ela é feita ao longo de milênios de anos. Elas são pequenos blocos de pedra, pontiagudas e irregulares, que estavam no rio, ou foram arrastadas para o rio, e ao longo de milênios, através do movimento das águas, elas batiam umas, e à medida que há milhares de anos, elas vão batendo umas nas outras, com aquelas fricções, batidas umas nas outras, elas vão se alisando. E depois de milênios, vira aquela pedra tão lisinha, tão bonita, que a gente quer levar para casa. Como foi que ela foi feita? Aquelas pedras foram feitas, os seixos, como foi, irmãos? Batendo umas nas outras, se chocando. Os homens fortes, as mulheres fortes, elas são feitas nos baques das pedras. Molda o caráter, fortalece a personalidade, faz de você um vencedor, faz de você gente, faz de você ser humano. As fricções, as batidas que a vida oferece em sociedade. Em família, tem choque nas famílias? Irmão com irmão arenga? Glória a Jesus. Tinha uma arengueira que disse misericórdia, glória a Jesus. Eu arengava muito quando era criança. Glória a Deus. Os irmãos arengam, mas isso faz parte da vida. O baque das pedras, a fricção, né, das pedras, elas geram o polimento. E aqueles lindos seixos são produtos de séculos, de milênios, de batidas umas nas outras. Quem diz amém? E se uma pedra se isolar, o que é que vai acontecer? Uma pedra nunca foi batida uma na outra, nunca teve fricção, nunca conviveu, nunca teve problema, nunca teve dor. O que é que vai acontecer com aquela pedra isolada? Ela nunca vai ser o quê? Nunca vai ser moldada, nunca vai ser um seixo. As fricções nos aprimoram, as fricções nos aperfeiçoam. Por isso que a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos... E em que mais, irmãos? Na comunhão. Então, irmãos, o que é que está acontecendo hoje? Esse problema, ele vem do mundo, ele é da sociedade e ele vem para a igreja, ele entra na igreja. E hoje em dia o pessoal diz, você não tem que ficar à igreja. A princípio, qual é a arma dessas pessoas? O argumento pífio, o argumento falacioso, o argumento sofismático. Qual é o argumento deles? Lá na igreja é uma instituição. Lá na igreja tem CNPJ. Lá na igreja tem Assembleia Geral. Lá na igreja tem documentos. Lá na igreja tem departamentos. E nós não precisamos nada disso. Primeiro, a gente vai se reunir livremente. Não precisa de pastor, não precisa de nada. Para a semana a gente se reúne na casa de comadre Zefa. Na outra semana na casa de comadre Tonha. Na outra semana na casa de comadre Bill. Na outra semana na casa de comadre Sinfurosa. Glória a Jesus. E sabe qual é o resultado? Essas pessoas depois, nem na casa de comadre Bill, nem na casa de comadre Tonha, nem na casa de comadre Zefa, e muito menos na casa de comadre Sinfurosa. Se dispersam. E depois, como diziam os antigos, nem o mel, nem a cabaça. Ficam depois sem fé e vira ter depois essas pessoas, o futuro delas é ou se tornarem agnósticas ou se tornarem ateias. O diabo tira a pessoa da igreja e depois torna aquela pessoa ateia ou agnóstica que não presta mais para nada. Os irmãos estão entendendo? Quem está me entendendo, meus amados irmãos? Quem prefere ficar aqui batendo uma pedra na outra? Quem prefere? Dê um glória para Deus nessa hora. Quem prefere ficar em família? Quem prefere ficar em família, mesmo batendo uma pedra na outra? Mas é o projeto de Deus, é esse. Aleluia. A sociedade é para se friccionar mesmo. E essas fricções, elas geram aperfeiçoamento no caráter das pessoas. Louvado seja Deus para sempre e eternamente. Então, irmãos, eu escrevi aqui, os promotores dessa ideologia tiram as pessoas da igreja, propõem um modelo de igreja informal,
propõe, não, a gente, para ser crente, a gente se junta debaixo do pé de pau, a gente vai para a casa de fulano, depois a gente faz um jantar, faz um churrasco, e depois sabe o que acontece? Os promotores dessa ideologia tiram as pessoas da igreja, propõem um modelo de igreja informal e depois deixam as pessoas sem igreja e sem nada. É laço de Satanás. Não acredite nesses falsos profetas da internet, que jogam você contra seu pastor, que jogam você contra a instituição, que jogam você contra a igreja, que fica procurando defeito, e onde não tem defeito, inventa. Essas pessoas, elas são destruidoras, mais corretamente falando, são destruidoras da fé, são agentes do adversário das nossas almas, porque Jesus disse: edificarei a minha igreja. Quem pode dizer glória a Deus para sempre, irmão? A igreja é necessária, ela não salva, mas ela é o lado salvo. Ela é o lado... Pastor, Jesus pode salvar uma pessoa sem ela estar na igreja? Pode ou não pode? O que lhes parece? Pode ou não pode? Pode. Por exemplo, salvo foi salvo onde? Onde foi que, Saulo foi salvo onde? Na estrada de onde? Damasco. Não tinha pastor, não tinha crente, nada. Mas ali não é o ordinário, ali foi algo extraordinário. O normal era ele estar ouvindo o evangelho. O ordinário seria ele estar sentado no banco ouvindo o evangelho e aceitar Jesus. Mas nós não podemos pegar o extraordinário e torná-lo ordinário. Aquilo foi algo extraordinário. Mas depois que ele foi salvo, foi para a casa de um homem chamado Judas. Foi assim ou não foi? Que morava na rua chamada direita e passou 3 dias o quê? Orando e jejuando. E cego. Aí o Espírito Santo falou com Ananias. Ananias, que era, segundo a tradição apostólica, Ananias era o bispo da igreja, era o pastor sênior, era o pastor presidente da igreja de Damasco. A Bíblia diz que ele era um discípulo, mas a história eclesiástica diz que ele era o pastor da igreja. Ananias, tu vai na rua chamada direita, porque lá tem um homem chamado Saulo. Ele está há 3 dias jejuando. Eu apareci para ele no caminho de Damasco. Vá lá, ore por ele, coloque a mão sobre ele, batize ele e ore por ele para ele receber o Espírito Santo. E eu vou curá-lo da visão. Saulo precisou da igreja? Sim ou não? Foi salvo no caminho de Damasco. Mas quem foi que orou por ele? Quem foi que batizou ele? Quem foi que orou para ele ser cheio do Espírito Santo? Foi a igreja. Então essa falácia de que você pode ser salvo em qualquer lugar, pode, meu filho. Deus é soberano. Eu conheci um homem que foi salvo num baile. Eu ouvi o testemunho dele, ele já dorme no Senhor. Mas eu ouvi o testemunho dele lá em São Paulo. O pai dele era daqui de Alagoas, de São Luís do Quitunda, era pastor dos antigos da Assembleia de Deus. E esse rapaz é de São Paulo, não vou citar o nome dele porque ninguém me autorizou. Mas eu ouvi ele dando testemunho. Ele estava filmando, isso há mais de 40 anos, naquele tempo aquelas máquinas de filmagem. Ele estava num baile, filmando o baile, quando alguém atirou em alguém e a bala passou queimando a orelha dele. E a bala atingiu a testa de uma pessoa que estava na frente dele, e a pessoa caiu sangrando nos pés dele. E ele ficou se tremendo com aquela máquina pesada de filmagem no ombro, e o Espírito Santo disse para ele: aqui não é seu lugar. Se você ficar aqui, vai acontecer com você. Ele era todo barbudo, cabeludo, cheio de marmotagem. Foi para casa, o pai e a mãe, quando ele chegou em casa, o pai e a mãe estavam de joelhos orando e citando o nome dele na oração. Ele passou caladinho pela porta do pai, foi para o quarto, dormiu. Quando foi de manhã, o pai foi para a igreja, o pai era pastor, passou o dia todo na igreja, dia de manhã só chegava de noite, lá em São Paulo. E meus irmãos, quando foi de noite na hora do convite, a mãe cantando no coral, e o pastor: onde está a primeira vida? Onde está a primeira vida? Aí entrou um rapaz todo barbeado, camisa social, cabelo cortado, a mãe cantando no coral, não conheceu. Glória a Jesus. Aleluia.
Veio uma, veio duas, veio três. Aí alguém disse: esse menino aí é o filho da irmã. Ô irmã fulana, olha seu filho aqui. Ela disse: meu mesmo não, glória a Jesus. O meu filho está parecendo um bicho, glória a Jesus. Ele aceitou Jesus no baile. Quando ele levantou-se: pastor, eu vim para aqui para vocês orarem por mim, mas já recebi a salvação no baile. Quem pode dizer glória para Deus por isso? Mas foi lá, cortou o cabelo, tirou a barba e chegou a ser, quando eu o conheci dando esse testemunho, ele era evangelista lá de São Paulo. Então, irmãos amados, a igreja não salva, mas a igreja é o corpo de Cristo, é o lado dos salvos, e nós precisamos da igreja, porque nós precisamos de comunhão. A Bíblia diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Quem diz amém? Quem diz amém, meus amados irmãos? Mas essa doença, já nos dias, os desigrejados não são de agora, eles são antigos. Nos dias apostólicos já tinha gente se isolando. Vamos ver isso em Hebreus 10 e 25, por gentileza. Hebreus 10 e 25, glória a Deus, aleluia. Hebreus 10 e 25. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixando o que, meus amados irmãos? A nossa o que, irmãos? Congregação. O conselho apostólico é que nós não deixemos de nos congregar. É um conselho apostólico. Será que essa geração é mais sábia do que os apóstolos? São tão arrogantes e tão prepotentes que contrariam a palavra de Deus e acham que estão certos. O apóstolo disse: não deixando a nossa congregação. Tem outra versão que diz: não deixando de congregarmos-nos. Glória a Deus nas alturas. Eu não sei viver sem me congregar, eu não sei viver. Eu vou em outra cidade, glória a Deus, e fico procurando uma igreja. Procurando uma igreja. Glória a Deus, uma vez estava em Londres, e eu não sei falar inglês, mas eu disse ao pastor Ebengardo: pastor Ebengardo precisa de uma igreja, glória a Jesus. E eu fui numa igreja e o culto era em inglês. E eles cantando, pregando, e eu: sim senhor, sim senhor. Está entendendo? Tô não, mas sim senhor, glória a Jesus. Lá em Londres, na capela de Wesley. Achei bonito o culto, me alegrei, chorei numa santa ceia. E eu chorei, me alegrei, mas não entendi nada. Algumas palavras em inglês a gente pega no ar sim, mas pouquíssimas. Então, irmãos amados, porque crente verdadeiro, ele tem sede de comunhão, ele tem sede de congregar. Né? Almeida 21, leia aí na Almeida 21. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. O dia da volta do Senhor. Volte, por favor, a primeira linha, por favor, voltando. Não abandonemos a prática de nos reunir. Não abandonemos a prática de nos reunir. Então, se alguém quiser te tirar da igreja e disser: não, a gente vai ser informal, a gente não precisa de igreja, não precisa de pastor, a gente mesmo faz do jeito da gente, é o diabo que está querendo acabar com a sua fé. Eles dizem: o pastor te escraviza, o pastor te domina, tu não precisa de pastor, tu não precisa de congregar, tu não precisa de dizimar, não precisa de ofertar, tu pode viver livre. É diabo, é demônio que quer acabar com a sua fé. Ele vai te levar para uma igreja informal e depois nem informal e nem nada. Meus amados irmãos, por que nós precisamos da igreja também como instituição? Nós sabemos que a igreja não é o prédio, a igreja não é o CNPJ, a igreja não é o estatuto, a igreja é o corpo de Cristo, são os membros lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas por que a gente precisa de estrutura? Por exemplo, para a igreja ter bens, é necessário
pela lei que ela tenha personalidade jurídica. Está na lei. Por exemplo, se nós não tivéssemos personalidade jurídica, como era que nós íamos comprar um terreno? Como era que nós iríamos fazer uma igreja, um templo? Como era? Como era que nós iríamos? Não tem condições. A personalidade jurídica da igreja não é a igreja, mas ela é necessária para o funcionamento da igreja. Por que é preciso diretoria? Porque o estatuto prevê que tem uma diretoria. Porque é necessário que tenha prestação de quê, irmãos? De contas. Ora, a igreja mexe com valores. E ela tem que prestar contas anualmente, conforme o estatuto, ou mensalmente. O nosso é anual. Do que entrou e do que? Prestação de contas. E tem que prestar conta à Receita Federal. A igreja está na terra. Quando é que a igreja não vai precisar mais dessas coisas? Quando será que a igreja não vai precisar mais dessas coisas? Quando a igreja for para onde, irmão? Para o céu. Lá no céu não precisa, mas aqui na terra, nós estamos na terra. As autoridades exigem que as leis de todos os países do mundo exigem que a igreja, para funcionar, precisa de ter o estatuto, de ter o código de direito canônico, de ter qualquer coisa conforme o país. Conforme o país. Lá no Japão, quando foram registrar a Convenção do Japão, a língua japonesa é difícil, né? A língua japonesa é muito para traduzir uma coisa para outra, e lá não sabia, não tinha uma palavra para Convenção da Assembleia de Deus, não tinha uma palavra. E quando veio para cá, para o Brasil, que é uma convenção de língua portuguesa que tem lá no Japão, e eu estava na Assembleia Geral da CGADB, quando disseram, irmão, tem que registrar, cadastrar junto à CGADB aqui do Brasil, porque é a igreja de brasileiros lá no Japão. Aí disse, mas lá no Japão ele só conhece paróquia. E para registrar a igreja tem que dizer que é uma paróquia. Aí o pastor, cheio de brincadeira, disse, cadê o padre de lá? Era o pastor presidente. Registrou como paróquia Assembleia de Deus. A nossa igreja lá no Japão. Por quê? Porque na língua deles não tem o equivalente à convenção, como nós temos aqui, e lá toda igreja é registrada como paróquia. Não importa. Isso faz parte da A igreja é um organismo vivo, mas que precisa de uma organização para funcionar a contento. Quem pode dizer amém em nome do Senhor Jesus? Por que foi que nós hoje aqui fizemos CNPJs novos das filiais? Por quê? Porque precisa, porque hoje em dia as contribuições são, a maioria em PIX, e não pode depositar na conta do pastor, não pode. As ofertas da igreja não podem ser depositadas na conta do pastor. Tem que ser depositada na conta da igreja. E nós tivemos que fazer para mandar para o cartório, para mandar para a Receita Federal, para que as igrejas do interior que ainda não tinham, tenham. Porque a igreja ainda está onde, irmãos? Na terra. Na terra. Então, irmãos amados, a estrutura da igreja, não precisa disso, Jesus não falou de convenção, Jesus não falou de estatuto, Jesus não falou de nada disso. Meu irmão, isso é pura ignorância. Vamos para a natureza. Todo mundo conhece uma árvore. Eu seria simplório perguntar se vocês conhecem uma árvore. A vida da árvore está na casca ou a vida da árvore está no miolo? Vamos ver, cadê os botânicos aqui? A vida da árvore está na casca da árvore ou a vida da árvore está no miolo? No miolo. A casca da árvore é morta. A casca da árvore é morta. Mas você não pode tirar a casca da árvore. Porque a casca da árvore é quem protege a árvore. Os irmãos estão entendendo? Quem está me entendendo? Hein? Se você tem um pé de goiabeira em casa e você pega uma faca e rapa toda a casca da goiabeira, o que é que vai acontecer com aquela pobre coitada? Ela vai morrer, porque os agentes indesejados, os agentes destruidores, os vírus, eu não sei, bactérias, eu não sei o que, vão invadir a árvore e vão destruí-la, porque a proteção da casca foi tirada. A casca não tem vida, mas a casca protege a vida. Assim são as instituições. Elas não têm vida, mas elas protegem a vida que está dentro da casca, que é a igreja do Senhor.
Mas, irmão, nós temos um exemplo bíblico. Por que é que a igreja precisa ser instituída? Por que é que a igreja precisa desse aparato? Por quê? Está na Bíblia, em Êxodo 36, 19. Êxodo 36, 19. Por favor, eu gostaria que fosse lido e que você marcasse na sua Bíblia. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugo. Muito bem. Diga comigo, coberta De peles, de quê? Essa coberta era colocada onde? Está aí o texto, está no texto. Onde era que ela era colocada? Não, no outro texto. Ela era colocada onde, irmão? Por cima do tabernáculo. Olhe para cá. O tabernáculo do deserto, ele era o lugar onde a glória de Deus habitava. Vamos ver isso? Êxodo 40, 34. Êxodo 40, 34. Daqui a pouco a gente vai voltar para esse versículo. Veja bem, Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quem era que estava dentro? Quem no dia da inauguração, quem foi que entrou dentro do tabernáculo e invadiu o tabernáculo? Quem foi? A glória do Senhor. Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo e mandou colocar dentro do tabernáculo o altar do incenso de madeira de acácia, madeira de cetim e de revestido de ouro. Mandou fazer a mesa do pão da proposição de madeira de acácia e revestido de quê? De ouro. Mandou fazer o candelabro era todo de ouro. Dentro mandou fazer a arca da aliança. A arca da aliança era toda de madeira e revestida de quê? De ouro. Mandou fazer a tampa toda de ouro do propiciatório. E mandou colocar 2 querubins e mandou que ninguém podia entrar ali, só o sumo sacerdote, e os querubins não eram para ser adorados. Os querubins, eles estavam em forma de ele estava com a cabeça virada para dentro da arca, não era para ser adorado, cultuado como alguém ensina, não. Os querubins, porque ali, e em cima daqueles querubins, havia uma nuvem brilhosa. Quem era aquela nuvem brilhosa que estava lá dentro do tabernáculo? Quem era? Quem era, irmãos? A glória de quem? De Deus. Aí Deus mandou colocar panos por cima da arca. Um pano azul, um pano branco e um pano vermelho, feito de lã de carneiro. Era a coisa mais linda, era o tabernáculo. E a glória de Deus estava dentro do tabernáculo. Olha aí, e a glória do Senhor, o que, irmãos? Encheu o tabernáculo. Agora, por cima de toda aquela beleza, Deus mandou fazer uma coisa estranha. Para botar por cima de tudo. O que foi que Deus mandou fazer para botar por cima de toda aquela beleza? Vamos ver, Êxodo 36, 19. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tinta de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugo. Pastor Oswaldo, a última peça que cobria tudo era uma capa, por cima de tudo, de pele de texugo. Aqui no Brasil tem um animal chamado, em outros países, chamado texugo do mel. Não é aquele. Essa palavra texugo é uma palavra hebraica muito difícil de interpretação. E eu fiz uma pesquisa, ela significa golfinho, dudongo, foca ou qualquer animal marinho. É um bicho do mar. Ou foca, ou dudongo, que eu não sei o que é o dudongo, ou golfinho, ou qualquer outro animal marinho. Era de um animal que tinha no Mar Vermelho. Deus mandou que Moisés pegasse esses animais, abatesse e tirasse o couro. E segundo os historiadores, Deus mandou fazer uma capa de pele de texugos, que é dudongo ou golfinho ou coisa parecida. Ele mandou fazer para botar por cima de tudo. Por quê?
por cima de toda aquela beleza, foi colocada uma coberta de pele de texugos ou de golfinhos. Qual era o objetivo daquela última capa por cima? Feia, não era bonita, era escura. Para proteger a beleza que estava dentro. Por quê? Porque aquela capa, ela era impermeável, ela era de couro. E era impermeável. Se chovesse, não entraria. Se desse uma tempestade de areia, não entraria. Aquela capa feia de pele de golfinho, de pele de dudongo, de pele de texugo, era a proteção que protegia a beleza que estava dentro. Vocês podem dizer amém em nome de Jesus? Então, irmão, as instituições são a cobertura de pele de texugo. Não é bonita, não tem vida, não tem beleza, mas faz o quê? A única finalidade daquela cobertura de pele de texugos era o quê, meus amados irmãos? Proteger. Proteger. O estatuto protege a igreja. O templo protege a igreja. Não tem vida, o templo não tem vida, mas a vida está dentro do templo, que é a igreja do Senhor, a glória do Senhor. Os irmãos estão entendendo, meus amados irmãos? E se você tirar aquela pele, de golfinho ou de texugo, o que é que vai acontecer na primeira tempestade? Na primeira tempestade, o tabernáculo cairia, porque era tudo de tecido. Aquela pele de cima era impermeável, aguentava chuva, aguentava sol e aguentava as intempéries do deserto. Por exemplo, nós temos CNPJ. Com o CNPJ nós compramos o terreno, com o CNPJ nós compramos, a igreja, né? Contratou uma empresa, construiu essa igreja. Essa igreja tem vida? Esse templo tem vida? Esse templo salva? Esse templo cura? Esse templo batiza com o Espírito Santo? Não, esse templo é uma pele de texugo. Dá para entender, meus amados irmãos? A Assembleia Geral que nós fizemos agora há pouco, salva, cura, batiza com o Espírito Santo, edifica a igreja. E por que a gente tem para comprar o bem da igreja de Barra de São Miguel? Para o bem daquela igreja, nós tivemos que hoje confeccionar uma capa de pele, uma Assembleia Geral com ata, que é para fazer a cobertura de pele de texugo de proteção. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Agora, debaixo da pele de texugo, a glória de Deus se manifestava. Então, irmão, dizer que não precisa de templo, dizer que não precisa de estrutura, é uma ignorância sem tamanho. Aí diz assim, a igreja primitiva não tinha. Por que a igreja primitiva não tinha? A igreja primitiva não tinha, irmãos, por quê? Porque a igreja primitiva não tinha direitos. Eles se reuniam nas casas, como até hoje na China. Você sabe onde é que a maioria da igreja da China se reúne? Nas casas, nos subterrâneos. Existe a igreja de fachada. Na China comunista tem a igreja de fachada. Tem uma igreja protestante, tem a igreja católica, mas quem manda é o partido do governo. Essa é para inglês ver. Quando um turista chega, o que é que eles fazem? Os guias de lá. Olha, dizem que aqui na China comunista não tem liberdade. Olha aqui uma igreja católica, olha aqui uma igreja protestante. Toda cidade tem uma igreja católica e uma igreja protestante. Mas aquilo ali é a fachada. Os verdadeiros cristãos estão escondidos. Os verdadeiros cristãos estão no mato. Os verdadeiros cristãos estão nas cozinhas das casas. Os verdadeiros cristãos estão nos subsolos. Os verdadeiros cristãos estão nas cavernas. Mas por quê? Porque o Estado não permite que os verdadeiros cristãos tenham nada. Então, se a igreja está perseguida e não tem direito, a gente vai para onde? Se por um dia, por exemplo, os comunistas assumirem o Brasil e fizerem como fazem na China e tomarem nossos prédios, nós vamos para onde? Vamos para onde? Para as casas, para as cozinhas. Vamos para o mato. Vamos congregar debaixo de um pé de um buzeiro. É melhor debaixo de um pé de goiaba, que a gente é cultuando e comendo goiaba, né, irmão? Glória a Jesus. Os irmãos estão entendendo? É?
né? Jesus na ceia foi para uma casa, porque a igreja não tinha templo. Então, irmãos, quando alguém ignorante disser que não precisa de templo, que não... qual é a base? Meu filho, e onde é que nós vamos nos congregar? Para comprar o templo precisa de ter personalidade jurídica. Então, todo esse aparato que as igrejas têm, a hierarquia, a diretoria, isso tudo é a pele de texugo que protege a beleza espiritual que está na igreja. Aleluia. Quem diz amém em nome de Jesus? Né? Quando foi agora na convenção geral, eu fui nomeado para um cargo, e os irmãos estavam lá em São Paulo e quiseram tirar uma foto comigo, e eu dei uma palavra para eles. Eu digo: meus irmãos, orem por mim, que eu agora faço parte da pele de texugo. Quem estava lá? Né? A diretoria é a pele de quê, irmão? Para proteger. A estatuto é a pele de texugo, o templo é a pele de texugo. Cadeiras, bancos são a pele de texugo. Os equipamentos de som são a pele de quê, irmãos? Texugo. Tudo que faz parte da estrutura não é a igreja, mas protege a estrutura da igreja. Vocês podem dizer amém? Em nome de Jesus, irmãos. Então, meus amados irmãos, nós não podemos deixar de congregar. Porque a Bíblia diz que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Nós não podemos viver sozinhos, não. Levem para casa isso. Nós não podemos viver isolados. Nós precisamos uns dos outros. Para que nós precisamos de pastores de ministério? Vamos ver isso em Efésios, capítulo 4 da carta de São Paulo aos Efésios. Pastor, e eu preciso de pastor, eu preciso de evangelista, eu preciso de um ministro profeta, eu vou ficar na minha casa, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu não preciso de mais nada. Vamos ver aqui na palavra de Deus, por favor, Efésios capítulo 4, glória a Deus, e o versículo de número 11, por gentileza. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Prossiga. Querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem diz amém? Quem é que levanta pastores? Quem é que levanta mestre? Doutor aqui não é doutor em medicina, não é doutor em letras. Doutor aqui no grego, no Novo Testamento, não sei, não estou lembrado do que eu não pesquisei, mas significa professor, mestre. No grego, glória a Deus, diz que Deus deu uns, Jesus Cristo quando subiu, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Doutor aí quer dizer mestre. Didascalos, é? Didascalos. Eu fiquei em dúvida se a palavra é didascalos, mas parece-me que é didascalos mesmo. É aquela pessoa que ensina. E a Bíblia diz: pastores, você precisa de pastor, você precisa de evangelista, você precisa de profeta, aquela pessoa que dá aquela palavra profética revelada no culto. Você precisa de mestre. Porque quem foi que preparou essas coisas para a igreja? Quem foi que preparou? Deus, Jesus. Diz que quando ele subiu ao alto, mandou essas bênçãos para a sua igreja. Querendo o que, irmãos? Querendo quer dizer com o objetivo. O objetivo de quê? Querendo, tendo, e outra Bíblia diz, tendo em vista o aperfeiçoamento. Põe na tela, por favor, o outro versículo. Querendo que quando Deus manda apóstolo, manda profeta, manda evangelista, manda pastor e manda mestre, qual é o objetivo de Deus? Querendo o que, irmãos amados? E a pessoa que fica em casa? E a pessoa que acha que pode ser crente sozinha? Soberba e arrogante, que não precisa de ninguém. O que é que vai acontecer com essa pobre criatura? Hein? Não vai ser aperfeiçoada. Não tem aperfeiçoamento. A soberba, a arrogância. Eu não preciso.
Eu não preciso da instituição, eu não preciso de pastor, eu não preciso de nada disso. Eu vivo na minha casa, eu celebro minha ceia com kisuke e bolacha creme crack. Né? Então, Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Por que é que nós estamos aqui nesse culto, sentados? Vocês passaram o dia trabalhando, vocês passaram o dia cansados, vocês passaram o dia nos labores e agora chegaram aqui. Qual o objetivo? Para me ouvir, pregando e ensinando a palavra de Deus. Quando vocês saírem daqui com a ajuda de Deus, vocês vão saírem mais aperfeiçoados. Quem diz aleluia para Jesus? Quando você ouve uma mensagem evangelística fervorosa, a mensagem de fogo que Jesus batiza com o Espírito Santo, o pregador está usado por Deus e vem 10 almas, 20 almas para os pés de Jesus. Ele apresenta Cristo, ele apresenta a salvação. Esse homem, qual é o dom desse homem? Esse homem que apresenta o evangelho, apresenta Cristo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza. Qual é o dom deste homem? Qual é o dom deste ministro? Evangelista. E a gente precisa disso ou não precisa? Precisa, irmão. Precisa do apóstolo, precisa do evangelista, precisa do profeta, precisa do pastor para apacentar, para dirimir as dúvidas, para aconselhar, meu irmão, para corrigir. Dá para dizer glória para Jesus? E precisa do mestre, precisa do doutor para receber esclarecimento. E quem vive na bolha? Quem vive na bolha em casa? Não é, irmãos amados? Não aperfeiçoa nada. Está fora do plano de Deus. Minha palavra hoje não é para afrontar ninguém. Se você está ouvindo pela internet, está botando blasfêmias nos comentários, eu já lhe perdoei. Em nome de Jesus. Você só está dizendo blasfêmia porque você não senta para ouvir um pastor que lhe doutrine, que lhe aperfeiçoe. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Amém? Uns com os outros, mas com comunhão. Amém, né? Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Tem alguém nesta noite para Jesus? Tem alguém nesta noite para aceitar Jesus como Salvador? Glória a Deus. Tem alguém para Jesus nessa noite, irmãos? Mas pastor, hoje a palavra foi para crente. A palavra foi de doutrina, de orientação. Não foi uma palavra evangelística. Mas tem gente que já sai de casa dizendo: eu hoje vou ser crente em Jesus. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem? Tem? Não tem, né? Então que Deus abençoe grandemente os irmãos. E nós vamos orar ao Senhor. Amém? Glória ao nome de Jesus. Terça-feira vai ser sobre o partir do pão e das orações. Partir do pão. Terça-feira, se Deus quiser, nós vamos aprender, nós vamos crescer, nós vamos nos aperfeiçoar com a ajuda e a graça de Deus. Amém?